Olá, como vai? Paz e bem ao seu coração. Espero que você esteja bem. É um prazer estar falando com você e eu quero desde já agradecer-lhe por estar acessando esse canal. Eu sou o pastor Sérgio Fernandes e quero compartilhar de uma reflexão baseada na palavra de Deus. Mas antes eu quero lhe pedir dois favores, se possível. O primeiro é que você possa se inscrever, se ainda não se inscreveu nesse canal. E logo após a visualização, que você deixe o seu like, o seu gostei, a fim de que o YouTube possa colocar esse vídeo numa posição em que mais pessoas possam visualizá-lo. E o segundo favor é que você divulgue, que você possa de alguma forma compartilhar com os membros da sua família, com seus parentes, amigos, colegas, a respeito da existência desse canal para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho, com a reflexão da Palavra de Deus. Eu quero hoje compartilhar de um breve texto que é o que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, o evangelista João, no capítulo 10, versículo de número 10, quando Jesus, ao estar aqui e falar com seus discípulos, disse o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém. Nesse capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus fala sobre o objetivo da sua missão. E ele apresenta aqui, ou se apresenta como o bom pastor, fazendo um contraste de sua pessoa e de sua missão com a missão daquele a quem Jesus chama de ladrão, que tem como objetivo, que tem como missão roubar, matar e destruir. Ao contrário do que muitos pensam, o ladrão aqui nesse texto não é uma referência ao diabo. Há muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, que pensam que Jesus estava fazendo uma referência ao diabo quando utilizou-se desta palavra ladrão. E que, muito embora a gente saiba que o diabo tem poder para fazer isso na vida de muitas pessoas, destruir, matar, mas nesse texto especificamente, Jesus não está fazendo referência ao diabo. Ele, no versículo 1 do capítulo 10, desse capítulo 10 que eu li, Jesus inicia falando a respeito desse ladrão, que é todo aquele que entra no aprisco das ovelhas, mas não pela porta. Jesus está fazendo uma referência aos falsos pastores, aos falsos líderes religiosos de seus dias que eram mercenários. E ao contrário desses ladrões, ou do ladrão, Jesus disse que veio a fim de que todos aqueles que nele creem e nele confiam possam ter vida e vida com abundância, vida em plenitude. E é a partir dessa afirmação que Jesus fez que eu gostaria de convidá-lo e convidá-la a refletir comigo. Porque nessa afirmação, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância, nós temos o grande desafio de refletirmos, de verificarmos a maneira como nós estamos vivendo. Que tipo de vida nós estamos tendo. Antes seria importante dizer que a palavra vida, utilizada aqui por Jesus no texto original grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, ela pode ser entendida de duas formas. A primeira refere-se simplesmente ao estar vivo. Ao estar vivo. E a segunda é a qualidade de vida que se tem. Portanto, vida aqui, nesse texto, tem esses dois significados, ou esses dois sentidos. O primeiro é o do ser vivente, a própria condição de estar vivo. E a segunda fala da qualidade de vida que se tem. Por isso, convém nós entendermos o que Jesus quis afirmar quando disse que ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Há muitos
cristãos principalmente, pessoas que não têm uma vida abundante de verdade. Por isso a pergunta é necessária, ou se faz necessária. O que é vida abundante? Que vida abundante é essa que Jesus veio nos oferecer? Qual o verdadeiro significado dessa expressão? Porque há, por exemplo, quem pense que vida em abundância é ter tudo o que se quer, fazer tudo o que se tem vontade, viver tudo o que se sonha, todos os seus sonhos e coisas semelhantes a essas. Há inclusive um tipo de evangelho que ainda tem sido muito pregado, propalado nesses dias, que é o evangelho da prosperidade ou teologia da prosperidade, em meu modo de entender, as duas expressões evangelho e teologia são equivocadas, né, ao referir-se a esse ensino, porque de evangelho não tem nada, né, e de teologia não se pode nem chamar de teologia, mas no entanto, assim ficou conhecida como teologia da prosperidade. E que ensina muito a respeito disso, que vida abundante tem a ver com isso, tem a ver com ter tudo o que se quer, do bom e do melhor, fazer toda a sua vontade, viver todos os seus sonhos, você pode, né? Você pode. Mas todas essas coisas nada tem a ver com a vida abundante que Jesus veio oferecer. E há aqui, nessas palavras de Jesus, em meu modo de entender, pelo menos 3 afirmações a respeito do que se refere a essa vida abundante que Jesus veio trazer a cada pessoa que nele crê. A primeira lição que eu aprendo aqui, como afirmação, é que Jesus nos desafia a rejeitar tudo que é contrário à vida, porque ele é a favor da vida. A maioria das pessoas interpreta essas palavras de Jesus como sendo uma referência à vida eterna. Ou seja, quando Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância, eles interpretam como vida eterna, mas não no sentido do aqui e agora, a vida eterna do além, a vida eterna que tem a ver com a experiência da vida após a morte. Tem a ver com aquilo que a gente experimenta quando estiver na glória. É o morrer aqui na terra e viver para sempre no céu. Mas para Jesus, a vida eterna e essa vida abundante é algo que nós podemos experimentar aqui e agora, a partir do momento em que nele cremos e entregamos a nossa vida a ele. Quando Jesus falou da vida com abundância, ou a respeito da vida plena, ele estava oferecendo aos seus seguidores uma qualidade de vida que pode ser experimentada aqui e agora. Por isso ele disse, eu vim para que vocês tenham. Então quando Jesus, por exemplo, ordena que nós renunciemos certas coisas na vida, ele assim o faz para que a gente rejeite aquilo que vai nos destruir, aquilo que vai nos matar, aquilo que vai nos fazer mal, ainda que nós não estejamos enxergando, não estejamos percebendo. Por quê? Porque ao afirmar eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, Jesus deseja que tenhamos vida com qualidade. Ele quer que desfrutemos da vida. Jesus não é um estraga-prazeres como muitos pensam. O que nós precisamos evidentemente entender é que ele, Jesus, assim como Deus, é e sempre será a favor da vida. Por isso, nesse convite, ele desafia a cada um de nós a verificar se o que nós estamos vivendo podemos de fato chamar de vida. E vida plena. E mais, cada um de nós precisa estar pronto a se levantar contra e rejeitar tudo que não pode ser chamado de vida. Tudo aquilo que de alguma forma coopera contra a vida. A vida abundante que Jesus propõe é uma vida com sentido. Porque
O mundo que a gente vive carece de sentido. A vida de muitas pessoas carece de sentido. O ser humano sempre está procurando por um sentido ou dar sentido à sua existência. E quando ele não consegue encontrar esse sentido, surge uma frustração que acaba gerando dentro dele aquilo que os psicólogos, os psicoterapeutas chamam de vazio existencial. Mas quando o homem, quando a mulher ouve o Evangelho e entrega a sua vida a Cristo, ele passa a saber de onde ele veio, para onde ele vai. Ele sabe, e ela sabe e compreende a sua existência, e que a sua existência aqui no mundo é para a glória de Deus, é para refletir a glória de Deus, para que Deus seja glorificado na sua maneira de viver e de existir. O homem e a mulher de Deus, que entregou a sua vida a Jesus, sabe que a sua vida não é um acidente, não é o fruto de um acaso, não é fruto de uma explosão cósmica. O homem e a mulher que compreende o Evangelho, a verdade da palavra de Deus, compreende que a sua vida foi criada por Deus e para Deus. Então, quando Jesus diz, olha, eu vim para que vocês tenham vida e tenham com abundância, em outras palavras, o que ele está dizendo é, viva de tal forma a fazer escolhas certas na vida. Escolha viver. Escolha viver para Deus. Escolha viver servindo a Deus e sendo guiado pela vontade de Deus. Mas em segundo lugar, eu aprendo dessa afirmação de Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância, é que somente nele, Jesus, nós podemos ser íntegros, inteiros. Eu nunca encontrei alguém que em sã consciência afirmasse que estava satisfeito por não ser inteiro, por não ser completo. Eu nunca vi alguém dizendo que estivesse feliz porque a sua vida não era plena, não era inteira. Nunca encontrei alguém que estivesse feliz porque algo lhe faltava ou porque tinha algo que não estava funcionando corretamente na sua vida. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim, eu quero que a minha vida seja inteira. Eu quero que a minha vida seja plena. E esse desejo pode ser interpretado por muitos como egoísmo, como arrogância, como uma ambição desmedida, mas, no entanto, quando eu olho para essas palavras de Jesus, eu percebo claramente que esse desejo é compatível com a vontade dele, com a vontade de Deus. Por isso é que Jesus está falando, vida em abundância, vida plena. Eu me recordo de ter lido a respeito de uma palestra que, certa ocasião, um teólogo foi convidado a ministrar numa faculdade evangélica. Esse teólogo não era de confissão evangélica, era de outra confissão e de outra religião. E lá chegando, os seminaristas, os alunos, todos evangélicos, quando esse teólogo entrou na sala, os alunos começaram a cochichar, não vendo a hora do teólogo começar a falar a respeito de suas crenças, a respeito de sua religião, para que eles, os alunos, vaidosos, arrogantes, prepotentes, pudessem ter a oportunidade de combatê-lo, de rebatê-lo. Mas esse teólogo, com muita simplicidade, pegou um giz e fez um risco na lousa, dividindo-a em duas partes. De um lado da lousa, ele escreveu a palavra vida. E do outro lado, ele escreveu a palavra morte. E ao cumprimentar os alunos, ele disse o seguinte, olha, eu vou pronunciar aqui algumas palavras e eu peço que vocês, por favor, me digam de que lado eu devo colocar essas palavras. Se eu devo colocar do lado da vida ou da morte. E aí ele foi citando, saúde. Os alunos responderam, vida. Esgoto a céu aberto. Os alunos responderam, morte. Aborto,
morte. Drogas, morte. Família, vida. Terra para plantar, vida. Pão na mesa do trabalhador, vida. Depressão, morte. Suicídio, morte. E assim ele foi enchendo a lousa. Filho jogando futebol com o pai, vida. Abrigo, vida. Injustiça, morte. Alegria, vida. Prazer, vida. Contentamento, vida. Ódio, amargura, morte. E, enfim, ele encheu a lousa com uma série de palavras de ambos os lados. E ao concluir, ele disse o seguinte: o nosso desafio nesse mundo é o de cooperarmos com Deus para sermos agentes de vida. Porque a vida que Jesus veio nos trazer é vida plena, completa. E essa vida é uma vida em todas as dimensões. E terminou a sua breve aula. Nem é preciso dizer que todos aqueles alunos, no início da aula, arrogantes, prepotentes, ficaram de queixo caído, absolutamente envergonhados com a aula que aquele teólogo de uma outra confissão havia lhes dado. Quando Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena, e vida com abundância, ele estava convidando a todos aqueles que nele creem a ter uma vida inteira, a serem inteiros, plenos. Deus deseja que o ser humano seja completo. Deus deseja que o ser humano receba a redenção, a salvação e passe a desfrutar de uma vida com a qualidade divina. A qualidade da vida que Deus tem a oferecer, que é essa vida eterna. Essa vida abundante em todas as dimensões da nossa existência, do nosso ser. Por isso é que nós podemos dizer que, por exemplo, o perdão de Deus e a salvação que Ele nos oferece não tem a ver apenas com a dimensão espiritual da vida. Não tem apenas a ver com o espírito, com a alma. A salvação que Jesus nos oferece é uma salvação plena, completa. Envolve também a saúde do corpo, envolve o bem-estar, a paz, em todas as dimensões. Por isso é que quando nós falamos de céu e de salvação, nós falamos de uma realidade que pode ser começada a experimentar, vivida, e deve ser aqui, agora, em todos os sentidos. Quando falamos de a realidade da salvação e da vida abundante, nós falamos do quê? Nós falamos de bem-estar, da paz, da verdadeira paz que só pode desfrutar aqueles que de fato estão em Cristo Jesus o Senhor. Os teólogos costumam falar de evangelho integral, que na realidade tem a ver com o fato de compartilhar desta vida abundante que Jesus trouxe para nós. Nós andamos com Jesus recebendo vida, e vida em plenitude, vida completa. E somos desafiados, inclusive, a compartilhar desta vida com outras pessoas. Alguém já disse que corpo sem alma é defunto, e alma sem corpo é fantasma. Jesus não veio nem para defunto e nem para fantasma, se é que existe. Ele veio para que o ser humano seja inteiro, seja integral. Sem Jesus, a pessoa estará incompleta. Uma pessoa somente será completa se aceitar o convite que Jesus lhe faz para vir até Ele, para se entregar a Ele e passar a desfrutar nele desta vida integral, desta vida plena. Uma terceira afirmação e última
que eu enxergo, consigo perceber dessas palavras de Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância, é que Jesus é e tem tudo o que precisamos para a vida. Jesus é e tem tudo o que precisamos para a vida. Esse é o terceiro convite que Jesus faz através da mensagem, dessa mensagem do Evangelho. Quando Jesus disse, olha, eu vim para que vocês tenham vida com abundância, ele está dizendo, olha, eu sou a resposta. Eu sou a resposta para os seus maiores anseios. Eu tenho tudo o que você precisa para a vida. Tudo o que você precisa, tudo que eu posso inclusive fazer por você está baseado em quem eu sou. E nós vamos, por exemplo, encontrar nesse Evangelho de João diversas afirmações que Jesus fez a respeito dele, utilizando essa expressão eu sou, que nos coloca diante dessa realidade de que Jesus é e tem tudo que precisamos para a vida. Por exemplo, em João, capítulo 6, versículo 35, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Significa que somente Ele pode satisfazer as necessidades mais profundas do nosso ser, da nossa alma. Em João capítulo 8, versículo 12, ele disse, eu sou a luz do mundo. Significa que Ele é o único que pode dar sentido e trazer luz para a nossa escuridão existencial. João capítulo 10, versículo 7, Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas. Significa que Ele é a resposta que estamos buscando para, inclusive, vencer os anseios e as ansiedades da vida. Em João 10, versículo 11, ele disse, eu sou o bom pastor. Significa que nós não precisamos mais carregar os nossos temores, as nossas preocupações. Não precisamos mais carregar esse vazio de sentido e vazio de direção, falta de direção. Em João 11, versículo 25, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Significa dizer que Ele é a solução de Deus quando tudo parece perdido. Porque diante da morte as pessoas dizem, não tem mais jeito. As pessoas dizem, está tudo perdido. Mas Ele afirma, eu sou a ressurreição e a vida. Em João capítulo 14, versículo 6, ele disse, eu sou a verdade. Significa dizer que nele nós podemos confiar inteiramente. Ele é absolutamente digno de toda confiança. Também em João capítulo 14, versículo 6, ele disse, eu sou a vida. O que significa dizer, entre outras coisas, que nele a nossa vida jamais será um tédio, jamais será um marasmo, jamais será um eterno caminhar vazio, sem significado. Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo é e tem tudo o que nós precisamos para a vida. Só Ele pode satisfazer plenamente, totalmente, a nossa vida, a nossa alma. Eu quero concluir essa reflexão dizendo que há pessoas que, apesar de crerem em Jesus, ainda não estão experimentando essa vida abundante e plena que Ele veio oferecer. E eu creio que há pelo menos 3 razões para isso. A primeira é por acomodação. Existem inclusive cristãos que estão acomodados. Eles sabem que o que Jesus lhes oferece é muito mais do que eles estão experimentando, mas eles não estão fazendo absolutamente nada para saírem do estado de acomodação ao qual se encontram. Talvez você que está me vendo e me ouvindo seja um cristão que pensa da seguinte forma, eu já entreguei a minha vida a Jesus, já sou abençoado, por que eu tenho que ir além? Por que eu tenho que dar passos a mais?
Uma segunda razão pela qual eu penso que muitas pessoas não estão vivenciando, experimentando esta vida com abundância, essa vida abundante, essa vida plena, tem a ver pelo fato da confusão. São pessoas que acabam confundindo Jesus com a religião, confundindo Jesus com o templo, confundindo Jesus com os dogmas da sua denominação, da sua religião. Ou mesmo são aquelas pessoas que confundem o relacionamento com Jesus com as coisas que elas estão fazendo para Ele ou em nome dEle. Chega um ponto na vida dessas pessoas que elas ficam e estão vazias. Elas caminham sempre com aquele sentimento de que algo está lhes faltando. Mas Jesus as quer por inteiro. Jesus deseja que elas tenham um relacionamento com Ele, com a pessoa dEle. E terceiro, eu penso que há muita gente que não está experimentando essa vida com abundância que Jesus oferece, justamente pelo fato de terem medo de se envolver inteiramente com a pessoa de Jesus. Elas querem o que Jesus tem para lhes oferecer, mas têm medo de se envolver com Ele. E por quê? Penso que um dos motivos é por culpa. Muitas pessoas não querem se envolver profundamente com Jesus pelo medo da sua própria consciência culpada. Isso porque a beleza sempre denuncia a feiura. A perfeição sempre denuncia a imperfeição. A verdade sempre desmascara a mentira, a falsidade. E diante de Jesus, que é belo, perfeito, não há quem não seja levado à revelação do seu próprio estado de pecado e, consequentemente, de sua culpa. Então hoje nós vemos homens e mulheres que diante da pessoa de Jesus têm medo dele. Elas ouvem a pregação do Evangelho, elas são apresentadas a Jesus através da mensagem do Evangelho, têm consciência a partir daí de seus pecados, percebem que estão erradas em sua maneira de viver e se sentem envergonhadas, horrorizadas. E a atitude que muitos têm é de se afastar de Jesus, de se afastar do Evangelho que lhes apresenta a pessoa de Jesus. Mas esse, sem dúvida nenhuma, é um grande equívoco, é um grande erro. Porque Jesus não revela a nossa culpa para o nosso mal, e sim para o nosso bem. Jesus não revela os nossos pecados para a nossa condenação, e sim para a nossa salvação. Ele revela a nossa culpa e nos dá consciência de que somos culpados para que a partir daí experimentemos o seu poder que remove a nossa culpa, que nos perdoa. Por isso é que o apóstolo João, na sua primeira epístola, disse no capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas há pessoas que têm medo de Jesus não só por conta da culpa, elas têm medo de se envolver com a pessoa de Jesus por causa do governo dele sobre as vidas. Elas têm medo que Jesus assuma o controle total de suas vidas e mude a sua maneira de viver. Por isso elas não querem assumir um compromisso com Jesus. Porque imaginam que haverá uma mudança radical no seu estilo de viver, que muita coisa precisará ser deixada, renunciada. Então eu digo o seguinte: primeiro, é que Jesus não abre mão de ser o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor de direito. Para muitas pessoas ele não está sendo o Senhor de fato, mas ele é Senhor por direito.
Agora, Jesus não é um tirano, não é um déspota, não é um dominador. Por isso ele diz, eis que estou à porta e bato. Ele disse isso para uma igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, respeitando aí o livre-arbítrio, se alguém abrir, eu entrarei. A presença de Jesus, em segundo lugar, muda sim a vida. Muda radicalmente a nossa vida. Mas muda para melhor. Então, quando Jesus nos ordena a renunciar a certas coisas, torna a repetir. Tem a ver com aquilo que vai nos matar, nos destruir, nos fazer mal. Então eu concluo essa reflexão lembrando esse convite de Jesus que está contido nessa afirmação que ele fez. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Nessa afirmação, há pelo menos 3 convites. O primeiro é para que rejeitemos tudo aquilo que é contrário à vida, porque Jesus é a favor da vida. Ele é a verdadeira vida. O segundo convite é para sermos inteiros, integrais. Então, não se contente com menos. Se você percebe que em alguma área, em alguma dimensão da sua vida, há algo que ainda está faltando, que você não se vê como completo, então venha até Jesus. Fale com Ele. Entregue-se a Ele se você ainda não se entregou. E o terceiro convite desta afirmação de Jesus é um convite para reconhecermos que em Jesus, Jesus é e tem tudo o que nós precisamos para a vida. E vida plena, vida inteira, vida completa. Essa é a minha oração. E esse é o meu desejo para a sua vida. Que você, em Cristo, possa desfrutar verdadeiramente desta vida plena. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você pode fazê-lo agora. Aí onde você se encontra, me vendo e me ouvindo, você pode dizer, Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que sou pecador, que sou falho. Me arrependo diante do Senhor. Peço perdão e entrego a minha vida ao Senhor. Te aceito, te recebo como meu Senhor. Governe a minha vida. Toma conta de mim. E pode ter certeza, Jesus que está presente